Hoje vamos levá-lo a dar uma volta pelo lado do país do sol nascente, onde nada é impossível, ou pelo menos era o que se pensava até descobrirmos que os japoneses têm uma série de tabus que podem parecer triviais e sobre os quais são inflexíveis. Apertem bem os cintos, estamos decolando para o Japão, este país do leste asiático que você verá hoje sob uma perspectiva completamente diferente. Uma vez que tenha terminado este vídeo, você realmente começará a acreditar, assim como eu, que os japoneses vêm de outro planeta que não o nosso. Se você tem planos de visitar o Japão e tem tatuagens no corpo todo, ou mesmo apenas com uma pequena tatuagem visível, dê meia volta. Porque no Japão é muito mal visto ter tatuagens, e é ainda pior exibi-las orgulhosamente na frente de todos. Se você se aventurar a mostrar sua tatuagem em público, corre o risco de ser banido de certos lugares, como piscinas, banhos públicos, ginásios e muitos ryokans, as famosas pousadas japonesas. Mesmo que eles percebam que você é estrangeiro, os japoneses acreditam que é seu dever respeitar seus costumes e fazer o possível para ocultar suas tatuagens. Claro, existem muitos japoneses entusiastas de tatuagens, mas eles as mantêm completamente cobertas por razões sociais e de emprego. Até mesmo os membros da Yakuza, uma máfia rebelde conhecida por suas tatuagens proeminentes, tradicionalmente optam por locais geralmente cobertos por roupas. Isso mostra o quanto as tatuagens são mal vistas no Japão. Você pode estar se perguntando por que isso acontece. Bem, não sei mais do que você, mas eles não veem isso com bons olhos, é tudo. Você pegou um resfriado, está doente como um cão, seu nariz está escorrendo constantemente, e como se isso não bastasse, está no Japão a trabalho. Não vê a conexão? Bem, no Japão é muito mal visto assoar o nariz em público, considerado uma grande falta de respeito com as pessoas ao seu redor. Pior ainda, é percebido como um insulto. Isso não significa que os japoneses não fiquem doentes, mas quando ficam, preferem engolir o muco do nariz em vez de soltá-lo, pois é considerado tão sujo quanto a urina. Então, se você assoar o nariz no metrô, é como se estivesse urinando ou fazendo suas necessidades em público na frente de todos. É assim que eles veem a situação. Agora, cada um vê a situação como quer. Se você for ao Japão, não vão oferecer sorvete de 4 bolas. Você não verá o quarto andar em um prédio. Nada é vendido pelo preço de 4 ienes. Nunca te devolverão troco de 4 moedas. Nunca se compra um pacote de água de 4 garrafas. E eles se quebram a cabeça para evitar ter 4 rodas nos veículos de transporte. Bem, nessa última parte, estou exagerando um pouco, mas é verdade que no Japão, o número 4 é temido ao ponto de quase não ser usado. O número 4 é considerado azarado porque está associado à morte, sendo algo equivalente à sexta-feira 13 para nós, mas eles acreditam firmemente nisso. Isso se explica pelo fato de que há muito tempo alguém espalhou essa falsa crença. Algumas pessoas acreditaram nela, ela se espalhou e o resto você já sabe. O número 4 é considerado azarado em uma escala tão grande que você verá muitos exemplos desse medo na vida cotidiana em quase todas as culturas do leste asiático. Por exemplo, na China, os aviões militares começam com o número 5, ou como o elevador J5 na Coreia, o quarto andar será etiquetado como F em vez de 4. A Companhia Ferroviária Nacional Coreana pulou o número de locomotiva 4. Os marines taiwaneses e sul-coreanos não usam o número 4 em seus números de identificação. Assim, no Japão, você raramente verá o número 4. Sempre que possível, eles o substituem sem hesitação. Isso se tornou completamente paranoico para mim. Desde que voltei de Tóquio, evito o número 4 tanto quanto possível, talvez por hábito, mesmo que eu saiba que é irracional e infundado. E você? Você é supersticioso a ponto de ter medo de um número? Esta é uma prática que agradaria muito à sua avó. Sim, sua avó que passa os dias varrendo sua sala, aspirando o interior, colando adesivos em suas paredes para que você e sua prole cheguem no final de semana para destruir tudo e transformar sua casa em uma pista de patinação. Se há uma prática na qual os japoneses são inflexíveis, é esta: tirar os sapatos toda vez que se entra da rua. Então, você notará que em todas as soleiras das portas há fileiras de sapatos de diferentes tamanhos, porque no Japão nunca se usa sapatos dentro de casa. Quando você volta da escola, do trabalho ou quando é convidado para a casa de alguém, você tira os sapatos na porta, os alinha e calça os chinelos de interior que o seu anfitrião reservou especialmente para você. É a maneira dele de honrá-lo.
Às vezes, quando você entra em uma casa, nota uma sala separada perto da entrada, onde todos os sapatos são retirados. Esta sala de entrada é chamada de Genkan. Tradicionalmente, os japoneses gostam de traçar uma linha clara entre o interior e o exterior, mesmo que a sala esteja tecnicamente dentro de casa. Ela é sempre considerada como sendo exterior e geralmente é revestida com um piso diferente do restante da casa. Se você visitar a casa de alguém no Japão, certifique-se de parar primeiro no Genkan para tirar os sapatos. Outra boa dica é virar seus sapatos na direção da porta depois de tê-los tirado. Não me pergunte por quê. Isso é o que você deve fazer para evitar levar um chute nas nádegas de uma pessoa hostil que está usando grandes pantufas de animais nos pés. Você está se divertindo muito com seus amigos no melhor restaurante de Tóquio, tão satisfeito com o serviço que, ao sair da mesa, você deixa uma gorjeta para o garçom. Erro fatal! No Japão, é estritamente proibido deixar gorjetas para o garçom, ou mesmo para o motorista de táxi, cabeleireiro, porteiro, carregador de bagagem e qualquer pessoa que lhe preste um serviço pelo qual seja pago. Mesmo que seja apenas um agradecimento adicional, no Japão isso pode ser considerado polido e insultante em muitas situações. Aliás, a maioria dos restaurantes japoneses exige que os clientes paguem a conta no caixa, em vez de deixar dinheiro para o garçom ou garçonete. E quanto à gorjeta, ela também não é obrigatória para viagens de táxi ou ônibus e para muitos serviços hoteleiros. No Japão, você provavelmente receberá um dos melhores serviços do mundo, mas essas pessoas fazem o seu trabalho com orgulho, e não é pelos seus lindos olhos nem esperam uma gorjeta de sua parte. Então não se sinta constrangido quando alguém o servir como deveria, ou seja, da melhor maneira possível. Antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui para se inscrever se você gostou deste vídeo e ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se para você, apenas o ato de comer sushi com hashis é um verdadeiro desafio, para outros apaixonados pela cultura japonesa, comer com hashis é toda uma arte. E se você pensava dominar essa habilidade, descobrirá que há mais a aprender sobre a maneira única como os japoneses utilizam os hashis, conhecidos como hashi ou oashi. Se você é educado, você vai perceber que precisa de mais etiqueta do que imaginava. Então, se você tem o costume de sair para comer comida japonesa de vez em quando com seu chefe, ouça o que segue. Se você estiver comendo com hashis, é importante colocá-los, depois de terminar, em um suporte para hashis chamado hashioki, que deve ser normalmente fornecido. Em hipótese alguma, você deve colocá-los em seu prato. Se não tiver um disponível, você pode fazer um com a embalagem de papel na qual seu hashi chegou. Depois de terminar a refeição, coloque os hashis de volta na sacola e dobre a ponta da sacola para indicar que terminou a refeição, algo que ninguém faz. Se as pontas dos hashis estiverem sujas, limpe-as com papel e principalmente não use sua boca para remover a sujeira. Coloque também os hashis horizontalmente na mesa ou na bandeja, com a ponta para a esquerda, pois no Japão é considerado rude deixar a ponta voltada para a outra pessoa. Se você usar os hashis, mesmo que os use para levar comida à boca, não deixe que eles entrem nela, muito menos para limpar o arroz que ficou preso nos dentes. Também evite fazer movimentos desnecessários com os hashis. Use-os apenas para sua função principal. Não aponte para ninguém, nem mesmo inconscientemente. Oh, sim, eu quase esqueci. Como os japoneses são muito supersticiosos, especialmente quando se trata de assuntos relacionados à morte, saiba que nunca se deve passar comida de hashi em hashi, pois se assemelha à maneira como os restos cremados são transferidos para uma urna. E nunca coloque seus 2 hashis verticalmente em sua tigela, pois durante cerimônias fúnebres, uma tigela de arroz é deixada de lado com 2 hashis plantados verticalmente nela. Com tudo isso, você terá uma atitude um pouco parecida com a de um verdadeiro japonês respeitável. Se em seu país é normal recusar algo, mesmo que isso signifique ofender a outra parte, no Japão a recusa é feita com cuidado, quase com pinças, porque é muito delicado recusar sem ser considerado desrespeitoso. Para recusar uma oferta, manifestar qualquer tipo de recusa ou simplesmente mostrar desacordo, os japoneses não se contentam em usar o simples não, que tira qualquer um de qualquer situação constrangedora. Em vez disso, recorrem a técnicas mais sutis e complexas. Por que fazer simples quando se pode fazer complicado? Por exemplo, eles usam fórmulas de polidez que podem ter 3 metros de comprimento antes de declinar educadamente. Optam por frases negativas ou concessivas como "eu gostaria muito, mas temo que seja difícil". Demonstram humildade e consideração, usando um tom de desculpas, tudo isso para permanecerem corteses e bem educados. Para nós, um não é um não, sem rodeios.
É uma pena para aqueles que não gostam do número 4. Se você vir turistas japoneses com suas câmeras fotografando tudo, incluindo pessoas, é porque depois eles se encarregam de desfocar os rostos dos desconhecidos. Isso porque, no Japão, fotografar o rosto de alguém em público não é considerado crime, mas pode ser considerado uma infração civil se a pessoa fotografada encontrar sua imagem publicada em algum lugar. Eles podem processar o fotógrafo por violação de privacidade, então as pessoas fotografam tudo e todos e depois escondem os rostos. É por isso que na maioria dos blogs japoneses, vídeos do YouTube e programas de televisão, os rostos dos espectadores são borrados. Um processo árduo e artisticamente doloroso para qualquer criativo apaixonado, mas pelo menos eles têm paz. Não se surpreenda se ao visitar o Japão, na época do Dia dos Namorados, não vir ninguém se beijando, se abraçando ou demonstrando afeto em público. Lá, isso é mal visto. Além de serem reservados e modestos por natureza, a maioria dos japoneses também acredita que chamar a atenção para si em público é um mau comportamento. Eles se sentem ainda mais desconfortáveis em demonstrar afeto em público. Não se trata de falta de cortesia ou de restrições religiosas, mas simplesmente de pudor. Como disse o famoso Jules Jui, a hora é a hora, antes da hora não é hora, depois da hora já passou. Tudo indica que ele tinha um pouco de mentalidade japonesa, já que os japoneses são estritamente pontuais. Nos trens japoneses, por exemplo, os horários são seguidos rigorosamente, em minutos. Se um trem estiver atrasado apenas alguns minutos, a companhia ferroviária emitirá um certificado de atraso nas estações. É costume respeitar estritamente o horário de chegada e de partida, pois os atrasos tendem a ser considerados um dos erros críticos que prejudicam a reputação dos estudantes ou funcionários nas escolas e na sociedade. Portanto, se um amigo japonês marcar um encontro com você às 22h17, será exatamente às 22h17, nem um minuto a mais, nem um a menos. Você é o nosso grande patrocinador. Este vídeo exigiu muitas horas de trabalho, amor e dedicação para ficar pronto. Por isso, sua participação é o que nos mantém inspirados para nos ajudar a crescer ainda mais e atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo precioso. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou desse conteúdo e ele será apresentado para mais pessoas. Agora, se você quer assistir um conteúdo tão bom quanto esse, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima.